Uma mãe solteira precisa de dinheiro. Eis então que ela aceita um emprego de cuidadora. Mal sabia ela que teria que cuidar de um milionário em uma cadeira de rodas. Entre banhos e problemas, o futuro surpreenderia os dois nessa história apaixonante. Helena Santos ajustou o crachá do Hospital Santa Clara pela última vez, suas mãos tremendo levemente, enquanto organizava seus pertences no pequeno armário do vestiário. Após 5 anos como auxiliar de enfermagem, aquele seria seu último plantão. A reestruturação do hospital havia resultado em dezenas de demissões, e ela estava entre os funcionários dispensados. "Mãe, você está triste?" A voz doce de Lucas, seu filho de 6 anos, ecoava em sua mente. Ela havia deixado o menino na casa de Dona Zuleide, sua vizinha de confiança, antes de vir para esse derradeiro turno. A pergunta do filho ainda apertava seu coração. Como explicar para uma criança que em apenas 1 mês todas as suas economias haviam se esgotado com as contas básicas? O plantão transcorreu como uma dolorosa despedida. Helena conhecia cada corredor, cada quarto, cada procedimento. Havia começado ali como estagiária, conquistando seu espaço com dedicação e empatia. Os pacientes sempre elogiavam seu jeito carinhoso, especialmente com os idosos, que ela tratava com uma paciência especial. "Santos, tem um momento?" A voz de Márcia, sua supervisora, interrompeu seus pensamentos. "Sei que é seu último dia, mas preciso de ajuda com o Sr. Alberto no quarto 304. Ele está especialmente difícil hoje." Helena assentiu, seguindo pelo corredor, em direção ao quarto indicado. O Sr. Alberto era conhecido por seu temperamento complicado, mas ela sempre conseguia acalmá-lo. Ao entrar no quarto, encontrou o idoso agitado, recusando-se a tomar os medicamentos. "Sr. Alberto, trouxe aquele chá de camomila que o senhor gosta", disse Helena, usando seu tom mais suave. Era mentira, era apenas água, mas esse pequeno truque sempre funcionava. "Vai ajudar com os remédios." O senhor, que momentos antes estava irredutível, aceitou os medicamentos sem mais protestos. Era esse dom com pessoas difíceis que fazia Helena se destacar em seu trabalho. Como iria sobreviver sem esse emprego? Como manteria o apartamento pequeno onde vivia com Lucas? No final do turno, seus colegas organizaram uma pequena despedida na sala de descanso. Bolo de chocolate, café e abraços apertados. Sandra, sua melhor amiga no hospital, não conseguiu conter as lágrimas. "Helena, você é a melhor de nós. Não é justo isso que estão fazendo", disse Sandra, entregando-lhe um envelope. "Juntamos um dinheiro. Não é muito, mas pode ajudar até você encontrar algo novo." Helena sentiu seus olhos marejarem, mas manteve o sorriso no rosto. Não podia desabar, não agora. Lucas precisava dela forte. Guardou o envelope na bolsa sem abrir. Sua dignidade não permitia conferir a quantia na frente de todos. Em casa, após buscar Lucas na vizinha, Helena preparou o jantar simples: arroz, feijão e um ovo frito para cada um. Observou o filho comendo animadamente, contando sobre seu dia na escola, sobre o desenho que tinha feito, sobre como estava aprendendo a ler palavras maiores. "Mãe, por que você não vai mais trabalhar no hospital?" perguntou Lucas, seus olhos castanhos grandes e curiosos fixos nela. "Às vezes, filho, as coisas mudam", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Mas vou encontrar um trabalho novo, ainda melhor. Você vai ver." Depois de colocar Lucas para dormir, Helena sentou-se à mesa da pequena cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado, a conta de luz com aviso de corte, e a mensalidade da escola de Lucas venceria em 1 semana. O dinheiro da rescisão mal cobriria 2 meses de despesas. Pegou seu celular e começou a navegar por sites de emprego, enviando currículos para todas as vagas possíveis de auxiliar de enfermagem. Foi quando um anúncio diferente chamou sua atenção. Procura-se cuidadora com experiência em enfermagem para acompanhamento em período integral. Residência no local, salário acima do mercado. O anúncio era de uma agência respeitável e o endereço indicava um dos bairros mais nobres da cidade. Helena hesitou por um momento. Morar no trabalho significaria mudanças drásticas para ela e Lucas. Mas o salário oferecido era quase 3 vezes maior que seu antigo salário no hospital. Com as mãos trêmulas, ela clicou no botão "Candidatar-se". Na tela do celular, uma mensagem surgiu quase instantaneamente.
Entrevista amanhã às 9h. Mansão Almeida, Rua das Palmeiras, 1000. Helena olhou para o quarto onde Lucas dormia tranquilamente. Por ele, ela enfrentaria qualquer desafio. Não tinha ideia de que aquela candidatura mudaria sua vida de formas que jamais poderia imaginar. O táxi parou em frente a um portão imponente de ferro trabalhado. Helena ajustou nervosamente o blazer azul marinho que havia comprado em uma liquidação há 2 anos, sua roupa mais formal. Pagou a corrida com parte do dinheiro que os colegas do hospital haviam lhe dado e respirou fundo antes de apertar o interfone. Mansão Almeida, bom dia. Uma voz feminina e formal respondeu. Bom dia, sou Helena Santos. Tenho uma entrevista agendada para as 9h. O portão abriu-se silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado. Uma alameda de palmeiras imperiais conduzia até uma mansão de arquitetura clássica, com 3 andares e janelas francesas. Helena sentiu seu coração acelerar. O lugar era ainda mais impressionante do que imaginava. Na porta principal, uma mulher de meia-idade vestida com um uniforme impecável aguardava. Sou Rita, a governanta. Por favor, me acompanhe. O interior da mansão era um testemunho de luxo e refinamento. Pinturas que pareciam valer fortunas decoravam as paredes, e os móveis eram claramente antiguidades valiosas. Helena seguiu Rita através de um corredor largo, seus passos abafados pelo tapete persa. Antes de conhecer o senhor. Miguel Almeida, preciso explicar algumas coisas. Rita parou próxima a uma porta de carvalho maciço. O patrão era um empresário muito ativo até 6 meses atrás, quando sofreu um acidente. Desde então, ele mudou. Está mais reservado, às vezes ríspido. As últimas 3 cuidadoras não duraram uma semana. Helena assentiu, processando a informação. Sua experiência com pacientes difíceis no hospital poderia ser útil aqui. Mais uma coisa, continuou Rita, baixando a voz. Ele odeia demonstrações de pena. A última cuidadora foi dispensada por dizer coitadinho quando ele derrubou uma xícara. A porta se abriu e Helena entrou em um escritório amplo. Grandes janelas ofereciam vista para os jardins dos fundos, onde uma piscina refletia o céu da manhã. Sentado em uma cadeira de rodas motorizada, estava Miguel Almeida. Ele não era como Helena havia imaginado. Apesar da situação, mantinha uma postura elegante. Deveria ter cerca de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, contrastando com o negro ainda predominante. Seu rosto tinha traços marcantes, e seus olhos verdes a analisavam com uma intensidade desconcertante. Então você é a candidata do hospital. Sua voz era grave e controlada. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Helena Santos, auxiliar de enfermagem com 5 anos de experiência. E por que saiu de lá? O tom era quase acusatório. Corte de pessoal. Reestruturação do hospital. Helena manteve o olhar firme, recusando-se a demonstrar insegurança. Tem experiência com lesões medulares? Sim, trabalhei na ala de reabilitação por 2 anos. Miguel moveu sua cadeira, aproximando-se. E tem um filho pequeno, pelo que consta no seu cadastro. Sim, Lucas, 6 anos. Isso pode ser um problema. Preciso de dedicação integral. Com todo respeito, Sr. Almeida, ser mãe me ensinou sobre dedicação integral e sobre paciência. Helena surpreendeu-se com sua própria ousadia, mas manteve-se firme. Um silêncio tenso preencheu a sala. Miguel a estudava como se tentasse ler além de suas palavras. O trabalho exige que more aqui, ele continuou. Seu filho teria que vir junto. Há um anexo nos fundos da propriedade com 2 quartos. Rita pode mostrar depois. Quanto aos horários da escola, temos motorista, Miguel interrompeu. Pode levá-lo e buscá-lo, mas preciso de você disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana. E folgas? Um fim de semana por mês quando minha irmã vem me visitar. Ele fez uma pausa. O salário será o dobro do anunciado, mais benefícios, mas tenho 2 condições não negociáveis. Helena esperou tensa. Primeira, discrição absoluta sobre tudo o que acontece nesta casa. Segunda, não quero nenhum tipo de piedade. Não sou um coitado, sou seu empregador, fui claro? Cristalino, Sr. Almeida. Miguel girou a cadeira, voltando-se para a janela. Rita vai mostrar suas acomodações. Começa amanhã, às 7. Não se atrase. Helena seguiu Rita para fora do escritório, sua mente um turbilhão.
Enquanto caminhavam em direção ao anexo, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de alívio e apreensão. Tinha conseguido o emprego, mas algo no olhar de Miguel Almeida a perturbava. Não era raiva ou amargura que vira naqueles olhos verdes penetrantes. Era solidão. O anexo era maior que seu apartamento atual, mobiliado com simplicidade, mas com qualidade. Um pequeno jardim privativo separava-o da casa principal. Lucas teria espaço para brincar, e ela poderia economizar o suficiente para garantir seu futuro. Ele não é mau pessoa, Rita comentou suavemente, enquanto mostrava os cômodos. Só está perdido. Antes do acidente, era diferente. Vivia sorrindo, viajando, fazendo esportes. Agora, ela não completou a frase. Helena observou pela janela a mansão imponente, tão diferente de tudo que conhecia. Amanhã começaria sua nova vida. Mal sabia ela que aquela casa guardava mais segredos do que podia imaginar e que seu coração seria desafiado de maneiras que nunca previu. O primeiro dia de Helena na mansão começou antes do nascer do sol. Lucas ainda dormia quando ela organizava as últimas caixas no anexo. O menino havia ficado encantado com o novo espaço, especialmente com o jardim onde poderia brincar. "Mãe, parece casa de filme", ele exclamara ao conhecer o lugar no dia anterior. Às 6h30, Rita apareceu para dar as orientações iniciais. "O senhor." Miguel acorda às 7 em ponto. Ele gosta de tomar café na varanda do quarto, depois faz fisioterapia às 9. Dr. Paulo, o fisioterapeuta, vem 3 vezes por semana. Nos outros dias, você ajudará com os exercícios básicos. O quarto principal ocupava toda a ala leste do segundo andar. Helena observou a sofisticada cama hospitalar adaptada, discretamente integrada à decoração luxuosa. Um sistema de trilhos no teto facilitava a movimentação. E o banheiro era um exemplo de acessibilidade sem perder a elegância. "Bom dia, Sr. Almeida." Helena cumprimentou ao entrar no quarto exatamente às 7. Miguel já estava acordado, olhando pela janela. Não respondeu imediatamente. "O café está atrasado", foi tudo que disse. Helena verificou o relógio. 7h02. Percebeu que pontualidade para ele significava antecipação. Anotou mentalmente, chegar 10 minutos antes de cada compromisso. A rotina da manhã era complexa. Miguel precisava de ajuda para suas necessidades básicas, e Helena logo descobriu por que as outras cuidadoras haviam desistido. Ele era meticuloso até a obsessão, exigindo que cada procedimento fosse feito exatamente como determinava. "A toalha está muito fria", reclamou durante o banho, "e esse sabonete não é o que uso normalmente." "Desculpe, senhor, vou providenciar a troca." "Não quero desculpas, quero competência", cortou ele, ríspido. Helena respirou fundo, mantendo a calma. No hospital aprendera que pacientes difíceis geralmente mascaravam outras emoções com irritação. Durante o café da manhã na varanda, Helena notou que Miguel mal tocou na comida. Seus olhos fixavam-se no horizonte, onde se via a cidade despertar. Em um momento, pegou-o, observando-o ele ponto no jardim dos fundos, agora sem uso. "O senhor pilotava?" arriscou Helena. O olhar que recebeu foi cortante. "Não estou pagando para fazer perguntas pessoais." O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som dos talheres e pelo canto dos pássaros no jardim. Às 9h, Dr. Paulo chegou para a fisioterapia. Helena observou atentamente cada exercício, sabendo que precisaria replicá-los nos outros dias. Miguel executava os movimentos com determinação férrea, mesmo quando o desconforto era visível em seu rosto. "Excelente progresso", comentou Dr. Paulo. "A sensibilidade nos braços está muito melhor." "Não o suficiente", murmurou Miguel, mais para si mesmo que para os outros. Após a sessão, enquanto ajudava Miguel a se recompor, Helena percebeu uma foto parcialmente escondida na gaveta da mesa de cabeceira. Mostrava ele em roupas de esqui, sorrindo ao lado de uma mulher bonita. A foto estava amassada nas bordas, como se tivesse sido segurada muitas vezes. O resto da manhã transcorreu entre medicações, exercícios respiratórios e uma série interminável de e-mails que Miguel ditava para sua secretária, Cristina, que trabalhava em um escritório no primeiro andar. Mesmo afastado,
Ele mantinha controle rigoroso sobre seus negócios. Ao meio-dia, Rita apareceu para informar que Lucas havia chegado da escola. Helena sentiu seu coração apertar. Era o primeiro dia dele na nova escola. Pode ir almoçar com seu filho, disse Miguel, surpreendendo-a. Volte em 1 hora. No anexo, Lucas transbordava de entusiasmo. Mãe, a escola é incrível. Tem uma biblioteca enorme e uma quadra coberta. E fiz um amigo, o Pedro. Helena sorriu, aliviada. Sua maior preocupação era como o filho se adaptaria à mudança. E você viu a casa grande? É tipo um castelo. O moço da cadeira de rodas é um rei? Lucas, querido, não fale assim. Senhor Miguel é o dono da casa e meu patrão. Precisamos ser discretos e respeitosos. Lembra o que conversamos? O menino assentiu, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Depois do almoço, Helena voltou para encontrar Miguel agitado. Ele segurava um jornal com manchetes sobre suas empresas, e sua expressão era tempestuosa. Incompetentes, vociferou ao vê-la entrar. 3 meses. Bastaram 3 meses para começarem a desfazer tudo o que construí. Helena permaneceu em silêncio, aguardando as instruções. Percebeu que suas mãos apertavam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Preciso ir ao escritório central, declarou ele repentinamente. Senhor, seu médico recomendou... Não me importa, marque com o motorista para amanhã. Sim, senhor. Helena fez uma pausa calculada. Quer que eu organize os documentos que precisará levar? Miguel a encarou surpreso com a ausência de argumentos contrários. Sim, seria útil. Enquanto organizava as pastas, Helena notou que a respiração dele estava irregular, sinal de ansiedade que aprendera a reconhecer no hospital. Senhor Miguel, chamou suavemente, que tal revisarmos esses documentos na varanda? O ar fresco ajuda a clarear as ideias. Para sua surpresa, ele concordou com um breve aceno. Na varanda, enquanto o sol da tarde suavizava as sombras do jardim, Helena percebeu uma mudança sutil na tensão de Miguel. Seus ombros relaxaram levemente e sua voz perdeu um pouco da dureza ao ditar instruções. Foi quando um barulho de bola chamou a atenção de ambos. Lucas brincava no jardim do anexo, chutando sua bola de futebol contra a parede. Ele parece feliz, comentou Miguel inesperadamente. Helena sorriu notando um lampejo de algo diferente nos olhos dele. Seria saudade? Crianças se adaptam facilmente, respondeu ela, cautelosa. Miguel voltou sua atenção para os papéis, mas Helena percebeu que, vez ou outra, seus olhos desviavam para o menino que brincava alheio a tudo. O resto da tarde transcorreu em uma rotina de medicações, exercícios e trabalho. Quando a noite chegou e Helena se preparava para se recolher ao anexo, Miguel a chamou. Amanhã quero sair às 8 horas, disse ele. E, obrigado pela ajuda com os documentos. Era a primeira vez que ele agradecia algo. Helena assentiu, reconhecendo aquele pequeno momento pelo que era. Um primeiro tijolo na construção de uma ponte sobre um abismo de desconfiança e amargura. Deitada em sua nova cama, Helena refletia sobre o dia. Miguel Almeida era um homem complexo, carregando feridas que iam muito além de sua condição física. Algo lhe dizia que descobrir essas feridas seria seu maior desafio, e talvez sua maior recompensa. A visita ao escritório central das empresas Almeida revelou a Helena uma outra faceta de Miguel. Vestido em um terno impecável, ele comandava a reunião com uma autoridade natural que contrastava com sua vulnerabilidade física. Sua cadeira de rodas posicionada na cabeceira da mesa não diminuía em nada seu poder de presença. Os números do 3º trimestre são inaceitáveis. Sua voz cortava o ar da sala de reuniões no 20º andar. Alguém pode me explicar como perdemos o contrato da Ásia? Helena observava discretamente do canto da sala, atenta a qualquer sinal de que ele precisasse de algo. Os executivos, todos em ternos caros e expressões tensas, se entreolhavam nervosamente. Sr. Almeida, começou um deles. Após seu afastamento, alguns clientes ficaram inseguros quanto à minha capacidade de gerir os negócios, completou Miguel, sua voz perigosamente calma. Interessante. Não sabia que minhas pernas eram responsáveis pelas decisões estratégicas da empresa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor.
Helena percebeu as mãos de Miguel apertando os controles da cadeira, um sinal de tensão que já aprendera a reconhecer. Quero um relatório completo sobre cada conta perdida em minha mesa até amanhã, ordenou ele. E marquem uma videoconferência com nossos parceiros asiáticos. Vou resolver isso pessoalmente. Após a reunião no elevador privativo, Miguel finalmente deixou a máscara de CEO inabalável cair. Suas mãos tremiam levemente. Preciso dos meus remédios, murmurou. Helena rapidamente abriu sua bolsa, onde mantinha todos os medicamentos organizados. Enquanto administrava a medicação, notou gotas de suor em sua testa. O senhor precisa descansar, disse ela, firme mas gentil. Foram muitas horas de reunião. Não posso descansar, respondeu ele frustrado. Não vê que estão tentando me tirar da jogada? Acham que estou inválido, incapaz? O senhor acabou de provar o contrário, interrompeu Helena, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Vi executivos experientes tremendo com suas palavras. Sua força não está nas pernas, Sr. Miguel. Ele a encarou, algo indefinível passando por seus olhos verdes. Antes que pudesse responder, as portas do elevador se abriram no estacionamento. No caminho de volta à mansão, Helena recebeu uma mensagem da escola de Lucas. Seu coração gelou ao ler o conteúdo. Há algum problema? Perguntou Miguel, notando sua expressão. Lucas teve um pequeno acidente na educação física, respondeu ela, tentando manter a calma. Nada grave, mas... Anderson, Miguel chamou o motorista. Passe na escola antes de voltar para casa. Helena o olhou surpresa. Não precisa, senhor. Posso pegar um táxi. Não seja ridícula, cortou ele. Anderson à escola. Encontraram Lucas na enfermaria, com um curativo no joelho e olhos vermelhos de choro. Ao ver a mãe, o menino tentou sorrir. Desculpa, mãe, eu caí jogando futebol. Helena o abraçou, verificando o machucado. Está tudo bem, meu amor, acidentes acontecem. Você joga futebol? A voz de Miguel surpreendeu a todos. Era a primeira vez que ele se dirigia diretamente a Lucas. O menino assentiu, tímido. Gosto de ser goleiro. Miguel pareceu considerar algo. Temos um campo de futebol society nos fundos da mansão. Está abandonado há meses, mas... Os olhos de Lucas se arregalaram. Verdade? Um campo de verdade? Anderson pode limpar a área, continuou Miguel como se falasse consigo mesmo. Talvez seus amigos da escola possam vir jogar algum dia. O rosto de Lucas se iluminou. A dor no joelho momentaneamente esquecida. Helena sentiu algo quente no peito. Era a primeira vez que via Miguel demonstrar algum tipo de gentileza espontânea. De volta à mansão enquanto ajudava Miguel com sua fisioterapia vespertina, Helena notou que ele estava menos ríspido que o normal. Seus comandos usuais foram substituídos por pedidos mais suaves. Por que decidiu ser enfermeira? Perguntou ele repentinamente durante um exercício. Helena hesitou, surpresa com o interesse pessoal. Sempre quis cuidar de pessoas. E depois que Lucas nasceu, precisava de uma profissão estável. E o pai dele? Não faz parte da nossa vida, respondeu ela, seu tom deixando claro que o assunto estava encerrado. Miguel assentiu, respeitando o limite estabelecido. Por alguns minutos, trabalharam em silêncio, o único som sendo a contagem dos exercícios. Sabe, disse ele finalmente, antes do acidente, eu também jogava futebol. Tinha um time com os executivos. Fazíamos campeonatos beneficentes. Sua voz falhou levemente na última palavra. Helena continuou os exercícios, dando a ele espaço para processar suas próprias memórias. O campo está mesmo abandonado, continuou ele, após uma pausa. Seria um desperdício deixá-lo assim. Lucas ficaria muito feliz em usar o campo, disse Helena suavemente. E tenho certeza que suas risadas trariam mais vida a este lugar. Miguel não respondeu, mas Helena notou que seus olhos se fixaram na janela, onde o sol se punha sobre o campo abandonado. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, ela vislumbrou uma pequena rachadura naquele muro de frieza que ele havia construído ao seu redor. Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir no anexo, Helena refletiu sobre como as pessoas eram semelhantes a casas. Algumas, como a mansão Almeida, impressionavam por fora, mas guardavam solidão por dentro. Outras, como seu pequeno anexo, eram simples, mas transbordavam de vida e amor.
Que algumas pessoas, como Miguel, eram como fortalezas, precisando apenas da chave certa para revelar os tesouros escondidos em seu interior. O som de risadas infantis ecoava pelos jardins da mansão Almeida, algo que não acontecia há muito tempo. Lucas e 3 amigos da escola corriam pelo campo de futebol recém-restaurado, enquanto Helena organizava um lanche para as crianças na área externa. Da varanda do 2º andar, Miguel observava a movimentação. Seu rosto, normalmente fechado, tinha uma expressão diferente, algo entre curiosidade e nostalgia. Helena o flagrou várias vezes, olhando para o campo durante aquela tarde de sábado, primeira vez que Lucas trouxera amigos para brincar. Sr. Miguel, chamou ela, entrando na varanda com seu chá da tarde. As crianças perguntaram se o senhor não quer assistir ao jogo deles lá embaixo. Não seja absurda, respondeu ele, mas sem a habitual rispidez. Tenho trabalho a fazer. Claro, concordou Helena, ajeitando a bandeja. Mas talvez o trabalho possa esperar meia hora. O pôr do sol está particularmente bonito hoje, principalmente visto do jardim. Miguel a encarou, percebendo a suave manipulação em suas palavras. Nos últimos dias, Helena havia aprendido a ler suas expressões, a encontrar brechas em sua armadura de indiferença. 15 minutos, cedeu ele finalmente. Apenas para verificar se não estão destruindo meu jardim. Helena escondeu um sorriso enquanto manobrava a cadeira de rodas em direção ao elevador. No caminho, notou que Miguel havia trocado a camisa social por uma mais casual, um pequeno detalhe que não passou despercebido. No jardim, as crianças inicialmente ficaram intimidadas com a presença do dono da casa, mas Lucas, que já estava mais acostumado, logo quebrou o gelo. Senhor Miguel, o senhor quer ser o juiz? O Pedro não para de dar carrinho? Não sei se o senhor Miguel... Começou Helena, mas foi interrompida. Por que não? Respondeu Miguel, surpreendendo a todos. Mas tem que respeitar minhas marcações. O que eram para ser 15 minutos se transformaram em 1 hora. Miguel, de sua cadeira estrategicamente posicionada na lateral do campo, arbitrava o jogo com uma seriedade que fazia as crianças rirem. Aos poucos, Helena notou que sua postura ficava mais relaxada e, em alguns momentos, um quase sorriso aparecia em seus lábios. Pênalti, declarou ele em determinado momento, quando Lucas foi derrubado na área. Cobrança decisiva para o time azul. As crianças comemoraram ou protestaram dependendo do time, enquanto Lucas se preparava para a cobrança. Helena, servindo suco e sanduíches numa mesa próxima, observava a cena com o coração aquecido. Gol! Gritaram todos quando a bola entrou no ângulo, e pela primeira vez desde que chegara à mansão, Helena ouviu uma risada genuína de Miguel, breve, contida, mas real. O momento foi interrompido pelo som de um carro chegando. Uma mulher elegante desceu apressadamente, seus saltos altos ecoando no pavimento. Miguel, chamou ela surpresa. O que está acontecendo aqui? Laura, respondeu ele, sua expressão fechando-se instantaneamente. Não esperava você hoje. Claramente, respondeu sua irmã, olhando ao redor com uma expressão difícil de decifrar. Posso falar com você em particular? Helena rapidamente reuniu as crianças para o lanche, dando aos irmãos privacidade. Mas não pôde deixar de ouvir fragmentos da conversa que se seguiu. Não pode se expor assim, dizia Laura. São apenas crianças jogando futebol, pelo amor de Deus. A voz de Miguel tinha um tom de irritação familiar. Você sabe que não é sobre isso. O conselho está preocupado. Sua condição. Minha condição? O volume aumentou. Estar numa cadeira de rodas não me tornou incapaz de tomar decisões. Helena ocupou as crianças com histórias e brincadeiras, tentando distraí-las da discussão. Lucas, porém, lançava olhares preocupados na direção de Miguel. Mais tarde, após os amigos de Lucas irem embora, Helena encontrou Miguel em seu escritório, o semblante tempestuoso que ela conhecia bem. Seus remédios da noite, senhor, disse ela suavemente. Pode deixar aí, respondeu ele seco. Helena colocou os medicamentos sobre a mesa, mas não se retirou imediatamente. As crianças adoraram a tarde. Lucas disse que foi o melhor sábado da vida dele. Miguel não respondeu, mas seus dedos tamborilavam na mesa, um sinal de agitação que ela aprendera a reconhecer. Sabe, continuou ela, arriscando, às vezes as pessoas têm medo do que não entendem, do que é diferente do que estavam acostumadas.
Não preciso de suas análises psicológicas, cortou ele, mas sem a dureza habitual. Não estou analisando, senhor. Só compartilhando uma observação. Helena fez uma pausa. Lucas também tinha medo quando chegamos aqui. Medo do novo, do diferente. Mas hoje ele viu este lugar como um lar. Miguel finalmente a olhou, seus olhos verdes intensos encontrando os dela. Por um momento, Helena viu ali não o empresário amargurado, mas o homem que ria arbitrando um jogo de crianças. Amanhã tenho uma videoconferência às 7, disse ele, mudando de assunto. Preciso dos relatórios organizados. Sim, senhor. Estarei aqui às 6:30. Quando Helena se retirou, percebeu que a foto amassada que vira na gaveta agora estava em um porta-retratos na mesa. Uma pequena, mas significativa mudança. Pequenas vitórias, pensou ela. Era assim que os muros mais altos começavam a cair. A manhã começou com uma tempestade que não estava na previsão do tempo. Os trovões fizeram Lucas correr para a cama de Helena antes do amanhecer, e a chuva forte transformou os jardins da mansão em pequenos lagos. A energia caiu no lado leste, informou Rita, aflita, quando Helena chegou à casa principal. O gerador do quarto do Sr. Miguel está funcionando, mas o elevador... Helena entendeu imediatamente a implicação. Sem elevador, Miguel estava isolado no segundo andar. Já tentei ligar para a manutenção, mas com essa tempestade... Os remédios da manhã, lembrou Helena consultando o relógio. Ele não pode atrasar a medicação. Subindo as escadas de serviço, Helena encontrou Miguel já acordado, sua expressão mais sombria que o habitual. A luz do gerador criava sombras inquietas no quarto, e os trovões pareciam fazer as janelas tremerem. Bom dia, senhor, cumprimentou ela, tentando manter a normalidade da rotina. Nada tem de bom, respondeu ele, ríspido. Já sei da situação do elevador. A videoconferência com a Ásia podemos fazer pelo seu notebook, sugeriu Helena, preparando seus medicamentos. O sinal de internet está funcionando. E parecer ainda mais incapaz, fazendo uma reunião decisiva do quarto como um inválido? O que importa é o conteúdo da reunião, não o local, argumentou Helena, mantendo a voz calma enquanto media sua pressão. Está um pouco alta hoje. Obviamente está alta. Estou preso aqui em cima como um trovão particularmente forte o interrompeu. E no mesmo instante, um grito infantil ecoou pela mansão. Lucas! Helena se virou instintivamente para a porta. Vá, disse Miguel, surpreendendo-a. Cuide dele primeiro. Helena encontrou Lucas no corredor, tremendo. O menino havia tentado segui-la até a casa principal e agora estava apavorado com a tempestade. Mãe, tá muito escuro, soluçou ele, agarrando-se à sua cintura. Sem pensar duas vezes, Helena o pegou no colo e voltou para o quarto de Miguel. Para sua surpresa, o empresário não protestou quando ela entrou com o menino. Desculpe, senhor, começou ela, mas Miguel a interrompeu com um gesto. Ele pode ficar, disse, sua voz mais suave que o normal. Também não gostava de tempestades quando tinha sua idade. Lucas, ainda agarrado à mãe, olhou curiosamente para Miguel. Sabe o que meu pai me dizia? Continuou Miguel, surpreendendo Helena com um tom quase gentil. Que trovões são apenas as nuvens jogando boliche. Boliche? Perguntou Lucas, interessado, apesar do medo. Sim. E quando vem um trovão muito forte? Outro estrondo sacudiu a casa. A strike. Lucas deu uma risadinha hesitante. E os raios? São as luzes da pista, respondeu Miguel, um quase sorriso surgindo em seus lábios, para os jogadores verem onde jogar. Helena observava a interação, percebendo como Miguel parecia diferente falando com Lucas. A dureza habitual de sua expressão suavizava, e sua voz perdia aquele tom comandante que usava nas reuniões. Senhor... Miguel, chamou Lucas, já mais calmo. O senhor pode me ensinar a jogar boliche de verdade um dia? Um silêncio pesado seguiu a pergunta inocente. Helena viu a expressão de Miguel endurecer novamente, a realidade de sua condição física voltando como uma onda. Lucas, querido, começou Helena, mas Miguel a surpreendeu novamente. Há uma pista de boliche no porão da mansão, disse ele após uma pausa. Está fechada há meses, mas talvez Rita possa verificar se ainda funciona. Os olhos de Lucas brilharam. Verdade? Podemos usar? Desde que sua mãe autorize, respondeu Miguel.
lançando um olhar questionador para Helena. Claro, ela sorriu. Quando a tempestade passar, como se atendendo a um deixa, a luz principal voltou e com ela o som do elevador voltando a funcionar. Parece que podemos retomar a normalidade, disse Miguel, sua voz recuperando o tom profissional. A videoconferência está tudo preparado no escritório, assegurou Helena. Lucas, vamos voltar para o anexo. Você pode desenhar um pouco enquanto espera a chuva passar. Tchau, Sr. Miguel, despediu-se o menino. Obrigado por explicar sobre o boliche das nuvens. Quando Helena voltou, após acomodar Lucas, encontrou Miguel olhando pela janela, observando a tempestade que começava a diminuir. Ele me lembra de alguém, disse Miguel, mais para si mesmo que para ela. Quem? Eu mesmo nessa idade. Antes de... Ele não completou a frase, mas seus olhos se fixaram em uma foto na parede, mostrando um menino sorridente ao lado de um homem mais velho. Seu pai, arriscou Helena. Miguel assentiu levemente. Ele sempre sabia o que dizer quando eu tinha medo, mesmo nas piores tempestades. Helena percebeu que não era apenas da chuva que ele falava. Havia outras tempestades internas que Miguel enfrentava diariamente. E talvez, assim como a chuva lá fora, elas também começassem a diminuir. A videoconferência é em 20 minutos, lembrou ela suavemente. Quer se preparar aqui ou prefere descer? Vamos descer, decidiu ele. Como você disse, o que importa é o conteúdo, não o local. Enquanto ajudava Miguel com sua rotina matinal, Helena refletiu sobre como às vezes são necessárias tempestades para limpar o ar, para revelar verdades escondidas sob camadas de proteção. E como às vezes é preciso ver o mundo através dos olhos de uma criança, para lembrar que até os momentos mais assustadores podem se transformar em histórias de boliche nas nuvens. As semanas se passaram e a rotina na mansão Almeida foi ganhando novos contornos. Helena notava pequenas mudanças em Miguel, um bom dia menos ríspido aqui, um quase sorriso ali. O campo de futebol agora era usado regularmente, e o som de crianças brincando tornara-se comum nos fins de semana. Uma noite, após colocar Lucas para dormir, Helena voltou à casa principal para sua última ronda. Encontrou Miguel em seu escritório, imerso em papéis, a luz do abajur criando sombras dançantes em seu rosto concentrado. Seus remédios da noite, senhor, disse ela colocando os comprimidos e um copo d'água na mesa. Miguel ergueu os olhos dos documentos, parecendo notar pela primeira vez o quão tarde era. Obrigado, murmurou, um agradecimento que se tornara mais frequente nos últimos dias. Helena estava prestes a se retirar quando notou uma foto na mesa, diferente da habitual. Nesta, Miguel aparecia sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos escuros, ambos vestidos para o que parecia ser um evento de gala. Minha ex-noiva, Beatriz, disse Miguel, surpreendendo Helena ao perceber seu olhar. Isso foi há 2 anos, no baile de inverno da empresa. Helena hesitou, incerta se devia comentar ou não. Miguel raramente falava de seu passado, especialmente de relacionamentos. Ela era linda, arriscou Helena. Era, concordou Miguel, sua voz carregada de uma emoção que Helena não conseguia decifrar. E ambiciosa. Tínhamos planos para expandir os negócios internacionalmente. Ela seria a vice-presidente da nova filial na Europa. O que aconteceu? Perguntou Helena antes que pudesse se conter. Miguel girou a cadeira, encarando a janela. Lá fora, a lua cheia banhava os jardins com uma luz etérea. O acidente aconteceu, respondeu ele após um longo silêncio. Estávamos voltando de uma viagem de negócios. Eu insisti em pilotar, mesmo cansado. O helicóptero... Sua voz falhou. Beatriz estava no banco do copiloto. Helena sentiu seu coração apertar. Ela sobreviveu, completou Miguel, com alguns arranhões e uma perna quebrada. Fisicamente, ela se recuperou em poucas semanas. E emocionalmente? Perguntou Helena suavemente. Miguel soltou um riso amargo. Ela ficou ao meu lado no hospital por 1 mês. Dizia que superaríamos juntos, que nada mudaria entre nós. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Até o dia em que os médicos confirmaram que eu nunca mais andaria. Helena permaneceu em silêncio, sentindo que qualquer palavra seria inadequada naquele momento. Beatriz não aguentou, continuou ele.
Disse que me amava, mas não podia dedicar sua vida a cuidar de alguém na minha condição, que tinha sonhos, ambições. Sinto muito, murmurou Helena. Não sinta, respondeu Miguel, sua voz recuperando um pouco da dureza habitual. Ela estava certa, eu teria sido um fardo. Senhor, começou Helena, sentindo uma súbita onda de indignação. O senhor não é um fardo, é um homem brilhante que precisa de ajuda até para tomar banho, cortou ele amargo. Que não pode subir uma simples escada sem... Que comanda um império empresarial da cadeira de rodas, interrompeu Helena, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Que faz executivos tremerem com uma palavra. Que ensinou meu filho sobre boliche nas nuvens e trouxe vida de volta a esta mansão. Miguel a encarou, seus olhos verdes intensos no ambiente de meia luz. Por um momento, Helena temeu ter cruzado uma linha invisível. Por que você ainda está aqui, Helena? Perguntou ele, sua voz mais suave. Já deve ter recebido ofertas melhores, hospitais, clínicas particulares. Helena sentiu o peso daquela pergunta. Era verdade, havia recebido algumas propostas nas últimas semanas. Mas a ideia de deixar a mansão Almeida, de deixar Miguel... Porque aqui é onde devo estar, respondeu ela simplesmente. Um silêncio carregado de significados não ditos pairou entre eles. Helena percebeu que estavam mais próximos do que o usual. O espaço entre a cadeira de rodas e onde ela estava de pé subitamente carregado de uma tensão diferente. O momento foi quebrado pelo som distante de um trovão. Uma nova tempestade se aproximava. Lucas, murmurou Helena, lembrando-se do medo do filho. Vá, disse Miguel, sua voz rouca. Ele precisa de você. Helena assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. O senhor também precisa, senhor Miguel, disse ela suavemente. Talvez não da mesma forma que Beatriz pensou, mas precisa de alguém que veja além da cadeira, alguém que enxergue o homem que o senhor realmente é. Com essas palavras, ela saiu, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos e a foto de um passado que parecia cada vez mais distante. Enquanto corria para o anexo, sentindo as primeiras gotas de chuva, Helena percebeu que algo havia mudado naquela noite. Uma barreira invisível havia sido rompida, revelações feitas à meia luz do escritório que não poderiam ser ignoradas. E enquanto abraçava Lucas, acalmando seus medos com histórias de boliche nas nuvens, Helena se perguntava o que aquelas revelações significariam para o futuro. Para Miguel, para ela, para o delicado equilíbrio que haviam construído naquela mansão, que aos poucos começava a se sentir como um lar. Os dias que se seguiram à noite das revelações trouxeram uma atmosfera diferente à mansão Almeida. Era como se um véu tênue tivesse sido levantado, permitindo que tanto Helena quanto Miguel enxergassem um ao outro sob uma nova luz. Miguel, embora ainda mantivesse sua postura profissional, deixava transparecer momentos de vulnerabilidade que antes teriam sido impensáveis. Durante as sessões de fisioterapia, ele começou a compartilhar mais sobre sua vida antes do acidente. Pequenos fragmentos de memórias que pintavam o retrato de um homem que um dia havia sido cheio de vida e ambições. Uma manhã, enquanto Helena o ajudava com os exercícios, Miguel surpreendeu-a com uma pergunta inesperada. Helena, você já pensou em voltar a estudar? Ela pausou, surpresa. Confesso que sim. Sempre quis me especializar em fisioterapia, mas com Lucas e as despesas... Miguel assentiu pensativo. Sabe, as empresas Almeida têm um programa de bolsas para funcionários. Nunca pensei em estendê-lo para a equipe da casa, mas talvez seja a hora de mudar isso. Helena sentiu seu coração acelerar. O senhor está sugerindo que você poderia se beneficiar desse programa, sim, completou ele. Claro, teríamos que ajustar sua rotina aqui, mas... Senhor Miguel, eu não sei o que dizer. Helena sentiu seus olhos marejarem. Não diga nada ainda, respondeu ele, um quase sorriso em seus lábios. Pense a respeito. Converse com Lucas. É uma decisão importante. Aquela conversa abriu as portas para outras. Helena começou a notar que Miguel a consultava mais, não apenas sobre sua saúde, mas sobre decisões do dia a dia. Sua opinião, antes irrelevante, agora parecia ter peso. Uma tarde, enquanto organizavam documentos no escritório,
Miguel fez outra revelação surpreendente. Estou pensando em retomar o projeto da filial europeia, disse ele casualmente. Helena ergueu os olhos dos papéis. Aquele que o senhor mencionou, com Beatriz? Miguel assentiu. O mercado está favorável agora. E bem, percebi que adiar planos por minha condição é um erro. A vida continua, não é? Fico feliz em ouvir isso, sorriu Helena. O senhor tem tanto a oferecer, tanto potencial ainda a ser explorado. Miguel a encarou por um momento, seus olhos verdes intensos. Sabe, Helena, foi você quem me fez ver isso, sua persistência, sua fé em mim. Mesmo quando eu mesmo não acreditava. O ar entre eles pareceu ficar carregado, uma tensão palpável que nenhum dos dois ousava nomear. O momento foi quebrado pelo som de passos apressados no corredor. Lucas entrou correndo no escritório, os olhos brilhando de excitação. "Mãe, Sr. Miguel, olha o que eu fiz na escola!" exclamou ele, brandindo um papel colorido. Helena sorriu, pegando o desenho. Era uma representação infantil mais clara. A mansão Almeida, com 3 figuras na frente, uma mulher, um menino e um homem em uma cadeira de rodas. "É nossa família", explicou Lucas, inocentemente. "A professora pediu para a gente desenhar nossa casa e família." Helena sentiu seu coração saltar uma batida, incerta de como Miguel reagiria a ser incluído como família no desenho de Lucas. Para sua surpresa, Miguel estendeu a mão pedindo para ver o desenho mais de perto. Seus olhos percorreram o papel por longos segundos, uma emoção indescritível em seu rosto. "Está muito bom, Lucas", disse ele finalmente, sua voz rouca. "Você capturou bem os detalhes da mansão." "O senhor gostou?" perguntou Lucas, ansioso. "Posso pendurar no seu escritório?" Miguel lançou um olhar rápido para Helena, como se buscasse aprovação. Ela assentiu levemente. "Claro", respondeu ele. "Ali, naquele quadro de avisos. O que acha?" Lucas correu para pendurar o desenho, tagarelando sobre como havia escolhido as cores e os detalhes. Helena observava a cena, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Alegria pela aceitação de Miguel, medo do que aquilo poderia significar, esperança por um futuro que até então não ousara imaginar. Mais tarde, após colocar Lucas para dormir, Helena voltou à casa principal para sua ronda noturna. Encontrou Miguel ainda no escritório, seus olhos fixos no desenho de Lucas. "Ele tem um bom coração", comentou Miguel ao perceber a presença dela. "Sim, tem", concordou Helena, aproximando-se. "Sr. Miguel, sobre o desenho, eu entendo se o senhor preferir que eu converse com Lucas sobre..." "Não", interrompeu ele, surpreendendo-a. "Está tudo bem. Na verdade..." Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. "Na verdade, Helena, acho que precisamos conversar sobre o futuro, sobre nós." Helena sentiu seu coração acelerar. "Nós?" repetiu incerta. Miguel girou sua cadeira, encarando-a diretamente. "Sim, nós. Esta mansão, este trabalho, tudo mudou desde que você e Lucas chegaram. E eu mudei." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas, de sentimentos que haviam crescido silenciosamente ao longo dos meses. "Senhor, Miguel, começou Helena, mas foi interrompida pelo som estridente do telefone. Miguel atendeu, sua expressão mudando rapidamente para preocupação. "Entendo. Estarei lá pela manhã." Desligando, ele se voltou para Helena. Era do hospital. Laura sofreu um acidente de carro, nada grave, mas... "O senhor precisa ir", completou Helena, entendendo imediatamente. "Vou preparar tudo para partirmos cedo." Miguel assentiu, grato. Enquanto Helena se movia pelo escritório, organizando documentos e fazendo ligações necessárias, ambos sabiam que a conversa que estavam prestes a ter teria que esperar. Mas algo havia mudado irrevogavelmente naquela noite. Enquanto a mansão se preparava para uma noite agitada, com os preparativos para a viagem repentina, Helena refletia sobre como a vida podia mudar em um instante. Um desenho infantil, uma quase confissão, um telefonema inesperado, cada elemento tecendo uma trama complexa de emoções e possibilidades. O futuro que antes parecia tão definido, agora se abria em um horizonte de incertezas e promessas. E enquanto a noite avançava,
Helena se perguntava que novos capítulos o amanhecer traria para esta história que, sem que percebessem, haviam começado a escrever juntos. O hospital pulsava com sua rotina frenética quando Helena e Miguel chegaram na manhã seguinte. Para Helena, os corredores brancos e o cheiro característico traziam memórias de sua vida anterior, tão distante agora da realidade na mansão Almeida. Laura estava no quarto 305, seu rosto pálido contrastando com os hematomas recentes. Ao ver Miguel entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. "Miguel, eu sinto muito", ela começou, sua voz embargada. "Eu deveria ter sido mais cuidadosa, Shh, está tudo bem." Miguel a interrompeu, sua voz surpreendentemente gentil. "O importante é que você está bem." Helena observava a interação dos irmãos com uma mistura de alívio e desconforto. Era a primeira vez que via Miguel demonstrando tanta emoção abertamente, e isso a fazia questionar seu próprio papel naquela dinâmica familiar. "Senhorita Santos", a voz de Laura a trouxe de volta à realidade. "Agradeço por ter vindo. Sei que deve ter sido um transtorno com seu filho." "Não se preocupe." Helena sorriu suavemente. "Lucas ficou com Dona Zuleide. Estamos aqui para ajudar no que for preciso." As horas seguintes foram um turbilhão de médicos, exames e decisões. Helena se viu naturalmente assumindo o papel de intermediária, sua experiência hospitalar sendo crucial para navegar a burocracia e os procedimentos. Foi durante uma dessas idas e vindas pelos corredores que Helena se deparou com uma cena inesperada. Miguel, em sua cadeira de rodas, conversando animadamente com um grupo de crianças na ala pediátrica. "E então o avião fez um looping?" Ela o ouviu dizer, gestos amplos acompanhando a história. As crianças riam completamente cativadas. Helena sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Era como se vislumbrasse uma versão de Miguel que ela sempre soubera existir, mas que raramente se mostrava. "Ele tem jeito com crianças." Uma voz ao seu lado a surpreendeu. Era Laura, em uma cadeira de rodas acompanhada por uma enfermeira. "Sim, tem", concordou Helena, sem saber ao certo como reagir. Laura a estudou por um momento. "Sabe, Helena, posso chamá-la assim? Quando Miguel me contou sobre você e seu filho morando na mansão, confesso que fiquei apreensiva. Mas agora eu entendo." "Entende o quê?" perguntou Helena, sentindo-se subitamente exposta. "O porquê de ele estar diferente?" "Mas, vivo." Laura fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Desde o acidente, era como se uma parte dele tivesse morrido junto com seus sonhos. Mas nas últimas semanas, em nossas conversas por telefone, eu notei uma mudança. E agora, vendo-o assim, ela gesticulou na direção do irmão, ainda entretendo as crianças. Helena sentiu seu coração acelerar. "Senhora Laura, eu..." "Não precisa dizer nada." Laura a interrompeu gentilmente. "Só cuide bem dele, sim? Miguel pode parecer durão, mas por dentro é mais frágil do que aparenta", completou Helena, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Laura sentiu um pequeno sorriso nos lábios. "Exatamente." O momento foi interrompido por Miguel, que finalmente notara a presença delas. "O que vocês duas estão cochichando?" perguntou ele, uma pitada de seu velho humor sarcástico na voz. "Nada, maninho", respondeu Laura, piscando para Helena. "Só comparando notas sobre como você é um paciente difícil." O resto do dia transcorreu em uma mistura de tensão e alívio. Os médicos confirmaram que Laura ficaria bem, mas precisaria de algumas semanas de recuperação. A questão de onde ela passaria esse período pairava no ar, não dita, mas presente. Foi no final da tarde, quando se preparavam para deixar o hospital, que Miguel finalmente abordou o assunto. "Laura", começou ele, hesitante, "eu estava pensando, talvez fosse melhor você passar um tempo na mansão, para se recuperar adequadamente." Helena sentiu seu estômago dar um nó. A ideia de Laura na mansão significava mudanças, complicações. "Miguel, não sei se..." Laura começou, lançando um olhar rápido para Helena. "Temos espaço de sobra", insistiu Miguel. "E com Helena lá teríamos alguém com experiência para ajudar na sua recuperação." Helena sentiu o peso dos olhares dos irmãos sobre ela. "Claro", ouviu-se dizer como se sua voz viesse de longe. "Será um prazer ajudar."
O caminho de volta para a mansão foi silencioso, cada ocupante do carro perdido em seus próprios pensamentos. Helena se pegava olhando para Miguel pelo retrovisor, tentando decifrar suas expressões. Quando finalmente chegaram, já era noite. Lucas correu para abraçá-la, tagarelando sobre seu dia com Dona Zuleide. Helena o abraçou forte, sentindo como se o mundo tivesse mudado completamente nas últimas 24 horas. Mais tarde, após colocar Lucas na cama, Helena encontrou Miguel em seu escritório. Ele estava diante da janela, observando a noite. "Helena", chamou ele, sem se virar. "Sobre nossa conversa de ontem." Ela sentiu seu coração saltar. "Sim!" Miguel finalmente a encarou, seus olhos verdes intensos mesmo na penumbra. "Eu queria dizer que estou grato por tudo que você tem feito. Por mim, por esta casa." Helena sentiu uma mistura de alívio e decepção. Não era bem o que ela esperava ouvir. "Mas, e quero que saiba", continuou ele, "que com Laura aqui nada vai mudar. Seu lugar e o de Lucas está garantido." "Obrigada", respondeu ela, sentindo que havia muito mais a ser dito, mas sem encontrar as palavras certas. Quando Helena finalmente se recolheu ao anexo, sua mente estava em turbilhão. As últimas 24 horas haviam trazido à tona sentimentos e situações que ela não estava preparada para enfrentar. A chegada de Laura, a quase confissão interrompida, o futuro incerto. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Helena se perguntava em que encruzilhada da vida havia chegado. E mais importante, que caminho escolheria a partir dali. A mansão Almeida, que antes era apenas um trabalho, agora era o centro de uma teia complexa de emoções e possibilidades. E no meio de tudo isso, estava Miguel, o homem por trás da cadeira de rodas, o enigma que ela ainda estava aprendendo a decifrar. Com um suspiro, Helena fechou os olhos, sabendo que os dias que viriam seriam um teste para todos na mansão. Um teste de paciência, de compreensão e talvez de amor. A chegada de Laura à mansão Almeida trouxe consigo uma onda de mudanças sutis, mas significativas. O que antes era um ritmo bem estabelecido entre Helena, Miguel e Lucas, agora se via permeado por novas rotinas e ajustes constantes. Laura ocupou um dos quartos de hóspedes no primeiro andar, transformando aquele espaço antes impessoal em um refúgio cheio de vida. Flores frescas, livros espalhados e o som ocasional de música clássica emanando dali lembravam a todos que a dinâmica da casa havia mudado. Para Helena, os dias se tornaram um exercício de equilíbrio. Além de suas responsabilidades habituais com Miguel e Lucas, agora ela supervisionava a recuperação de Laura, coordenava visitas médicas e assegurava que a nova hóspede tivesse tudo o que precisava. Uma manhã, enquanto ajudava Laura com seus exercícios de fisioterapia, a irmã de Miguel fez uma observação que pegou Helena de surpresa. "Sabe, Helena", começou Laura, respirando fundo após uma série de movimentos, "não consigo imaginar como esta casa era antes de você chegar." Helena sorriu educadamente, incerta sobre como responder. "Tenho certeza que não era tão diferente." Laura soltou uma risada suave. "Oh, você não faz ideia. Miguel era, bem, rabugento seria um eufemismo. Mal falava com a equipe, passava dias trancado no escritório." Ela fez uma pausa, seus olhos se fixando em Helena. "Mas agora, é como se uma luz tivesse sido acesa novamente." Helena sentiu suas bochechas esquentarem. "A senhora está sendo gentil." "Só estou fazendo meu trabalho." "Não, querida." Laura pegou sua mão, surpreendendo-a. "Você está fazendo muito mais do que isso. Você está trazendo meu irmão de volta à vida." O momento foi interrompido por Miguel, que entrou na sala empurrando sua cadeira de rodas. Seus olhos percorreram rapidamente a cena diante dele, uma expressão indecifrável cruzando seu rosto. "Interrompo algo?" perguntou ele, seu tom casual não mascarando completamente uma nota de ciúme. "Nada, maninho", respondeu Laura, soltando a mão de Helena, só agradecendo a Helena por toda sua ajuda. Miguel assentiu, seus olhos encontrando os de Helena por um breve momento. "Sim, ela tem sido indispensável." O resto do dia transcorreu em uma rotina quase normal, mas Helena não conseguia tirar da cabeça a conversa com Laura e a reação de Miguel. Era como se algo não dito pairasse no ar, uma tensão palpável que ninguém ousava nomear.
À noite, após colocar Lucas na cama, Helena encontrou Miguel em seu escritório, como era comum. Ele estava debruçado sobre alguns papéis, mas sua mente parecia distante. "Os remédios da noite, senhor", disse ela, colocando os comprimidos na mesa. Miguel ergueu os olhos, um cansaço evidente em seu rosto. "Obrigado, Helena. E obrigado por tudo que tem feito por Laura. Sei que não faz parte das suas atribuições originais." "Não há o que agradecer", respondeu ela, sentindo-se subitamente nervosa. "É um prazer poder ajudar." Um silêncio se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas. Foi Miguel quem o quebrou, sua voz rouca. Helena, sobre nossa conversa interrompida na outra noite, o coração dela deu um salto. "Sim?" Miguel pareceu lutar internamente por um momento, como se pesasse cada palavra. Eu queria dizer que sua presença aqui, sua dedicação, significam muito para mim, mais do que posso expressar." Helena sentiu sua respiração falhar. "Senhor Miguel, por favor, me deixe terminar." Ele a interrompeu gentilmente. "Sei que não tenho sido o patrão mais fácil, que muitas vezes fui duro, até injusto, mas você viu além disso, além desta cadeira, além das minhas defesas." Ele fez uma pausa, seus olhos verdes intensos fixos nos dela. "E isso me assusta, Helena, porque pela primeira vez desde o acidente, eu me pego pensando no futuro, em possibilidades que achei que estavam perdidas para sempre." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Eu também tenho pensado nisso", admitiu ela, sua voz quase um sussurro. Miguel estendeu a mão, tocando levemente a dela. O contato, simples como era, enviou arrepios por todo o corpo de Helena. "Mas", continuou ele, sua voz ganhando uma nota de hesitação, "também sei que nossa situação é complicada. Você é minha funcionária. Há Lucas para considerar. E agora com Laura aqui." Helena assentiu, entendendo as implicações não ditas. "É uma situação delicada", concordou ela. "Precisamos de tempo", disse Miguel, embora seu tom sugerisse que ele queria exatamente o oposto. "Para entender o que estamos sentindo, para ter certeza de que não é apenas gratidão ou pena", completou Helena, um leve sorriso nos lábios. "Acho que já passamos dessa fase, Sr. Miguel." Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Sim, acho que sim." O momento foi interrompido por um suave bater na porta. Era Laura, apoiada em sua bengala. "Desculpem, não queria interromper", disse ela, seu olhar curioso alternando entre os dois. "Só vim dar boa noite." Helena se afastou discretamente, sentindo o calor subir pelo seu rosto. "Boa noite, Sra. Laura. Sr. Miguel, se não precisar de mais nada." "Boa noite, Helena", respondeu Miguel, seu tom voltando ao profissionalismo habitual, mas seus olhos dizendo muito mais. Enquanto caminhava de volta para o anexo, Helena sentia como se estivesse flutuando. As palavras de Miguel, o toque de sua mão, a promessa velada de um futuro juntos, tudo isso girava em sua mente como um turbilhão. Mas junto com a esperança, havia também apreensão. As complicações que Miguel mencionara eram reais. O que Lucas pensaria? Como isso afetaria seu trabalho, sua vida? E Laura, qual seria sua reação se soubesse dos sentimentos crescentes entre seu irmão e a cuidadora? Deitada em sua cama, olhando para a lua que brilhava através da janela, Helena sabia que estavam navegando em águas desconhecidas. As marés estavam mudando na mansão Almeida, trazendo consigo promessas de novos horizontes, mas também o risco de tempestades à frente. Com um suspiro, ela fechou os olhos, sabendo que os dias que viriam seriam cruciais. Decisões teriam que ser tomadas, sentimentos confrontados, e o delicado equilíbrio que haviam construído seria posto à prova. Mas naquele momento, embalada pela memória do toque de Miguel e pela esperança de um amanhã diferente, Helena permitiu-se sonhar com possibilidades que até então pareciam inalcançáveis. Os dias que se seguiram à conversa no escritório trouxeram uma nova atmosfera à mansão Almeida. Era como se um fio invisível de eletricidade percorresse o ar, conectando Helena e Miguel em uma dança silenciosa de olhares trocados e toques hesitantes. Para o resto do mundo, nada havia mudado. Helena continuava suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, cuidando de Miguel.
e agora também de Laura. Miguel mantinha sua rotina de trabalho e fisioterapia, mas para os dois, cada interação carregava um novo significado, um potencial não realizado que pairava entre eles. Lucas, com sua percepção aguçada de criança, foi o primeiro a notar algo diferente. "Mãe", perguntou ele uma noite enquanto Helena o colocava na cama, "por que você e o Sr. Miguel estão diferentes?" Helena sentiu seu coração saltar. "Diferentes como, querido?" "Não sei", respondeu o menino, franzindo a testa em concentração. "Vocês ficam se olhando de um jeito engraçado, como a tia Zuleide olha para o moço da padaria." Helena não pôde conter uma risada nervosa. "Oh, Lucas, que imaginação! Agora durma, está tarde." Mas as observações de Lucas não eram isoladas. Laura, recuperando-se rapidamente e cada vez mais presente nas áreas comuns da mansão, também começava a lançar olhares curiosos na direção de Helena e seu irmão. Uma tarde, enquanto Helena ajudava Laura com seus exercícios no jardim, a irmã de Miguel decidiu abordar o assunto diretamente. "Helena, querida", começou ela, sua voz casual, mas seus olhos atentos. "Como estão as coisas entre você e Miguel?" Helena sentiu suas bochechas esquentarem. "Como assim, senhora Laura? Está tudo normal, como sempre." Laura sorriu, um sorriso que dizia que ela sabia mais do que demonstrava. "Sabe, meu irmão sempre foi péssimo em esconder seus sentimentos. Pelo menos para mim. Eu não sei do que a senhora está falando", gaguejou Helena, sentindo-se subitamente exposta. "Não precisa se preocupar." Laura pegou sua mão, surpreendendo-a. "Se há algo acontecendo entre vocês, ou prestes a acontecer, quero que saiba que tem meu apoio. Miguel merece ser feliz. E você, bem, você trouxe luz de volta a esta casa." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Senhora Laura, é complicado." "O amor sempre é, querida", respondeu Laura, com um sorriso compreensivo. "Mas vale a pena lutar por ele." A conversa foi interrompida pela chegada de Miguel, que vinha pelo caminho do jardim em sua cadeira motorizada. Seus olhos imediatamente buscaram Helena, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. "Interrompo algo?", perguntou ele, notando as expressões sérias das duas mulheres. "Nada importante, maninho", respondeu Laura, piscando discretamente para Helena. "Só conversa de garotas." O restante da tarde transcorreu em uma mistura de tensão e expectativa. Helena sentia o olhar de Miguel sobre ela constantemente, e cada vez que seus olhos se encontravam, era como se uma corrente elétrica passasse entre eles. À noite, após colocar Lucas na cama, Helena se dirigiu ao escritório de Miguel para sua habitual ronda noturna. Encontrou-o não trabalhando, como era comum, mas olhando pensativamente pela janela. "Seus remédios, senhor." "Miguel", disse ela suavemente. Ele se virou, seus olhos verdes intensos na luz suave do abajur. "Helena", sua voz era quase um sussurro, "acho que precisamos conversar." Ela assentiu, sentindo seu coração acelerar. "Sim, acho que sim." Miguel indicou uma cadeira próxima. "Por favor, sente-se." Helena obedeceu, suas mãos tremendo levemente. "Estes últimos dias", começou Miguel, "têm sido intensos. Desde nossa conversa no outro dia, não consigo parar de pensar em nós." "Eu também", admitiu Helena, sua voz baixa. "Helena." Miguel se aproximou, pegando suas mãos nas dele. "Eu sei que nossa situação é complicada, que há muitos obstáculos, mas eu não quero mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão ou amizade." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Miguel, Deixe-me terminar", ele pediu gentilmente. "Você me trouxe de volta à vida, não apenas cuidando de mim fisicamente, mas me fazendo acreditar novamente no futuro, em possibilidades, em amor." A palavra pairou entre eles, carregada de significado. "Eu também sinto isso", confessou Helena, sua voz embargada. "Mas, Miguel, há tanto a considerar. Lucas, meu trabalho, sua posição." "Eu sei", ele assentiu, "e não espero que resolvamos tudo agora, mas quero que saiba que estou disposto a enfrentar o que for preciso, se você estiver ao meu lado." Helena sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. Sem pensar, inclinou-se para a frente, seus lábios encontrando os de Miguel em um beijo suave,
repleto de promessa e esperança. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. Isso significa um sim? Perguntou Miguel, um sorriso iluminando seu rosto. Helena riu, um som de pura alegria. Sim, Miguel. Significa que enfrentaremos isso juntos. O momento foi interrompido por um som na porta. Virando-se rapidamente, viram Lucas parado ali, seus olhos arregalados. Mãe? Chamou ele, sua voz confusa. O que está acontecendo? Helena e Miguel trocaram um olhar rápido, sabendo que este era apenas o primeiro de muitos desafios que teriam pela frente. Mas naquele momento, com o calor do beijo ainda em seus lábios e a promessa de um futuro juntos, Helena sentiu que podiam superar qualquer coisa. As ondas de mudança que vinham se formando na mansão Almeida finalmente haviam quebrado na praia, trazendo consigo um novo horizonte de possibilidades, desafios e, acima de tudo, amor. O amanhecer encontrou a mansão Almeida em um silêncio carregado de expectativa. A noite anterior havia trazido revelações que mudariam para sempre o curso das vidas de todos ali. Helena acordou cedo, seu coração dividido entre a alegria do amor recém-descoberto e a apreensão sobre como Lucas reagiria. A imagem do filho parado na porta do escritório, confuso e assustado, ainda pesava em sua mente. Enquanto preparava o café da manhã no anexo, ouviu passos familiares se aproximando. Lucas entrou na cozinha, seus olhos ainda sonolentos, mas carregados de perguntas não feitas. Bom dia, meu amor. Helena o cumprimentou, tentando manter a voz calma. Dormiu bem? Lucas assentiu lentamente, sentando-se à mesa. Mãe, sobre ontem à noite. Helena respirou fundo, sabendo que este momento seria crucial. Sim, querido, acho que precisamos conversar sobre isso. Ela se sentou ao lado do filho, pegando suas pequenas mãos nas suas. Lucas, você sabe que o Senhor... Miguel tem sido muito importante para nós, não é? Ele nos deu um lar, uma nova vida. O menino assentiu novamente. Ele é legal, ensina coisas legais sobre aviões e me deixa usar o campo de futebol. Helena sorriu suavemente. Sim, ele é muito especial e... Bem, mamãe descobriu que gosta muito dele, de um jeito especial. Como pessoas grandes gostam uma da outra. Os olhos de Lucas se arregalaram em compreensão. Você quer dizer como namorados? Algo assim, Helena confirmou, sentindo seu coração acelerar. O que você acha disso? Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para surpresa e alívio de Helena, um sorriso se abriu em seu rosto. Isso quer dizer que o senhor... Miguel vai ser meu pai? Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Oh, Lucas, não é bem assim, é complicado, mas significa que ele será uma parte ainda mais importante de nossas vidas. Se você estiver de acordo, é claro. Lucas pulou da cadeira, abraçando Helena com força. Eu gosto do Sr. Miguel, mãe, e gosto de ver você feliz. Naquele momento, Helena soube que, não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. Na casa principal, Miguel enfrentava sua própria conversa difícil com Laura. Para sua surpresa, sua irmã não pareceu chocada com a revelação. Francamente, Miguel, Laura disse com um sorriso, era só uma questão de tempo. Qualquer um com olhos podia ver o que estava acontecendo entre vocês dois. Miguel sentiu um peso sair de seus ombros. Então você aprova? Aprovar? Laura riu. Meu querido irmão, eu estou comemorando. Helena trouxe vida de volta a esta casa e, mais importante, trouxe você de volta para nós. Claro que apoio. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções e conversas. Miguel e Helena reuniram todos na sala principal. Lucas, Laura, Rita e até mesmo Anderson, o motorista. Era hora de oficializar as mudanças. A partir de hoje, anunciou Miguel, sua mão firmemente entrelaçada com a de Helena, nossa dinâmica aqui na mansão será diferente. Helena não é mais apenas uma funcionária. Ela é a mulher que eu amo. Houve um momento de silêncio, seguido por uma explosão de aplausos e congratulações. Rita chorava abertamente, murmurando algo sobre finalmente, e já não era sem tempo. Anderson sorria discretamente, e Laura abraçava a todos, sua alegria contagiante. Lucas, no meio de toda a comoção, puxou a manga de Miguel.
Senhor. Miguel, ele perguntou, sua voz séria. Posso te chamar de pai agora? Miguel sentiu seu coração se expandir de uma forma que não achava mais possível. Olhando para Helena, que assentiu com lágrimas nos olhos, ele respondeu: Seria uma honra, Lucas. Uma verdadeira honra. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para a mansão Almeida. O anexo foi reformado e expandido, tornando-se uma extensão da casa principal. Helena e Lucas se mudaram oficialmente, embora mantivessem o espaço original como uma espécie de refúgio familiar. Miguel, inspirado por seu novo papel de pai e parceiro, mergulhou em projetos de acessibilidade, transformando a mansão em um modelo de design inclusivo. O campo de futebol, agora usado regularmente por Lucas e seus amigos, ganhou uma área adaptada para que Miguel pudesse participar dos jogos. A notícia do relacionamento entre o empresário Miguel Almeida e sua ex-cuidadora inicialmente causou burburinho na alta sociedade e na mídia local. Mas a postura firme e amorosa do casal, aliada ao apoio incondicional de Laura, logo transformou o que poderia ter sido um escândalo em uma história de superação e amor. Helena, com o incentivo de Miguel, retomou seus estudos, especializando-se em fisioterapia. Juntos, eles estabeleceram uma fundação dedicada a ajudar pessoas com deficiência, usando a influência e os recursos dos Almeida para fazer a diferença na vida de muitos. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após aquela noite fatídica no escritório, a família Almeida, porque era isso que eles eram agora, uma família, se reuniu no jardim para um piquenique. Lucas corria com seus amigos. Laura tocava piano na varanda, e Helena e Miguel observavam tudo, suas mãos entrelaçadas. Sabe, disse Miguel, seus olhos brilhando com uma felicidade que antes parecia impossível. Houve um tempo em que eu achei que minha vida havia acabado naquela pista de pouso, que tudo o que eu poderia esperar era existir. Helena apertou sua mão, encorajando-o a continuar. Mas agora, ele continuou, sua voz embargada de emoção, agora eu sei que aquele dia não foi um fim. Foi um começo, o começo do caminho que me levaria até você, até Lucas, até esta vida que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Helena se inclinou, beijando-o suavemente. Nosso começo, ela sussurrou contra seus lábios. E ali, sob o sol da tarde, cercados pelo som de risos e música, Helena e Miguel sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que transcendia barreiras físicas e sociais, que curava feridas antigas e abria portas para um futuro brilhante. A mansão Almeida, antes um símbolo de isolamento e amargura, agora pulsava com vida e amor. Era um testemunho de que, às vezes, os finais felizes não são o fim de uma jornada, mas o começo de uma nova e maravilhosa aventura. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando tons dourados sobre a propriedade, a família Almeida se abraçou, gratos pelo presente e ansiosos pelo futuro que construiriam juntos. Um futuro cheio de desafios, certamente, mas também repleto de amor, compreensão e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo.